Talvez você já tenha recebido uma intimação de alguém ao dizer para você: não me julgue, somente Deus é que pode me julgar. Alguém já disse isso para você alguma vez? Eu creio que essa frase, ela tem se tornado muito presente nos nossos dias. Nós temos vivido em tempos complicados, dias difíceis. Nós temos vivido num tempo onde uma sociedade que prega sobre tolerância, mas a única coisa que eles não sabem fazer é tolerar. Eles não conseguem aceitar o fato de muitas pessoas lhe dizerem verdades, eles não conseguem aceitar o fato de alguém lhe contrariar, lhe contradizer. E por isso a gente vive numa sociedade tão complicada. Hoje, qualquer coisa que você escreve nas redes sociais, logo vem alguém com um comentário na sua postagem dizendo: não julgue. Não julgue para não ser julgado. A grande verdade é que nós vivemos num tempo onde as pessoas elas querem nos amordaçar. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas querem vedar os nossos olhos. Elas querem, na verdade, nos dizer que nós não podemos dizer nada acerca de nada. Mas será que é isso mesmo? Será que Deus nos chamou para que nós sejamos como cegos neste mundo, vendo as coisas acontecer, e nós devemos fingir que nada está acontecendo, porque nós não podemos e nem devemos nos pronunciar? Será que esta é a postura de Deus realmente para a sua igreja? Será que essa é a postura de Deus para que Ele deseja para nós, para os seus filhos, para cada indivíduo? Será que diante de tanta calamidade no nosso país, de tanta corrupção, de tanta coisa, será que é só para a gente olhar e não dizer nada? Será que no âmbito familiar nós devemos ver os nossos filhos se perderem e é para a gente ficar calado e não dizer nada? Será que no âmbito de igreja é para nós vermos os nossos irmãos se perdendo? Será que é para a gente ver os nossos irmãos em pecado e é para a gente não dizer nada? Porque se a gente disser alguma coisa, a gente vai estar julgando. Será que é essa a perspectiva mesmo? E um dos textos que as pessoas mais usam para querer defender a ideia de que nós não devemos julgar para não ser julgados é o texto de Mateus capítulo 7, versículo de número 1, que diz como? Não julgueis para que não sejais julgados. O grande problema das pessoas que citam esse versículo é porque elas desconsideram totalmente o versículo de número 2, 3, 4 e 5. Nós precisamos entender que o versículo de número 1, ele não está sozinho. E os outros versículos posterior a ele, vai na verdade qualificar esse tipo de julgamento que Jesus está falando. Portanto, para que você possa compreender o versículo de número 1, se faz necessário que você compreenda os versos de 2 a 5, pois os versos de 2 a 5, eles qualificam o versículo de número 1, para que você possa compreender melhor. E antes de nós fazermos uma exposição breve sobre esse texto, eu quero situá-lo no momento em que Jesus fala isso, no momento em que Jesus profere isso. Se você observar na sua Bíblia, desde o capítulo 5, talvez se você voltar à sua Bíblia, e em cima do capítulo 5, vai ter uma perícope, um nome em negrito na sua Bíblia. O que tem escrito em cima desse capítulo, do 5? O sermão do monte. Nós já falamos para isso que na verdade não é o sermão do monte, né? É o sermão de Jesus que proferiu sobre o monte, né? Não é o sermão do monte, não foi o monte que falou, mas foi Cristo que falou ao monte. Então, esse é um texto bastante conhecido e que nos traz muitos ensinamentos de Jesus Cristo. Se você vê o começo do capítulo 5, é o momento em que Jesus ele se junta aos seus discípulos, havia uma multidão que lhe acompanhava, e naquele momento Jesus então começa a trazer vários ensinos para os seus discípulos e para toda aquela multidão que lhe acompanhava. E eu convido você, obviamente, na sua casa, ao longo da semana, você lê este sermão que Jesus proferiu no monte. Muitos ensinamentos Jesus tem
para as nossas vidas. E esse sermão, ele começa no capítulo 5 e finaliza no capítulo 7. Então, desde o capítulo 5 até o final do capítulo 7, Jesus está discorrendo sobre uma ideia. É como se ele estivesse aqui, igual a mim, nessa noite, pregando, comecei ela e daqui a um tempo irei concluí-la. Então, Jesus faz isso. Ele começa o seu sermão ali e, de repente, ele finaliza. E isso está descrito do capítulo 5 até o capítulo de número 7. E dentre várias lições que Jesus queria ensinar no sermão que ele proferiu no monte, uma coisa Jesus queria chamar a atenção aos seus discípulos. Jesus queria ensinar a verdadeira espiritualidade. Nós poderíamos dizer que o principal tema do sermão que Jesus profere no monte, é Jesus ensinar sobre a verdadeira justiça de Deus, sobre a verdadeira espiritualidade. E Jesus faz um contraste entre a verdadeira espiritualidade e a falsa espiritualidade. E Jesus contrasta a verdadeira espiritualidade com a falsa espiritualidade, e a falsa espiritualidade, ele usa a referência dos líderes espirituais daquela época. Jesus usa a falsa espiritualidade aos fariseus, aos líderes religiosos. Então ele vai fazer esta comparação. E se você vê o capítulo de número 6, Jesus ele vai fazer esses ensinamentos fazendo esta comparação entre aquilo que é a verdadeira espiritualidade e a falsa espiritualidade, usando esses líderes espirituais daquela época. Se você vê no capítulo 6, ele vai dizer como se deve dar esmolas. No capítulo 6 ele vai falar sobre isso. Como se deve dar esmolas, como se deve orar e como se deve jejuar. E Jesus vai fazer um contraste entre esses que viviam uma falsa espiritualidade. E ele vai dizer assim, que a verdadeira espiritualidade é aquela que lhe conduz quando você vai dar esmola, é aquela que você dá com uma mão e esconde a outra. Essa é a verdadeira espiritualidade. Porque ele vai fazer um contraste com aqueles líderes espirituais, que quando eles davam esmolas para as pessoas, eles faziam questão de tocar trombetas para que todo mundo visse que eles estavam dando esmola. Então, na verdade, eles queriam chamar a atenção para si. E Jesus vai dizer, não seja como esse. Essa espiritualidade aí é falsa. Porque a correta é aquela que você dá com uma mão sem que a outra saiba. Porque esses aí, na verdade, eles dão esmola, mas eles querem ser vistos no final de todas as coisas. E é por isso que eles tocam trombeta, para que todo mundo veja aquilo que eles estão fazendo. No capítulo 6 também, ele vai falar como se deve orar. Ele vai dizer, quando tu for orar, tu entra no teu quarto e tu fala com teu pai em secreto, que em secreto esse Deus te ouvirá. E ele vai fazer um contraste com os líderes espirituais, que eles iam para as praças públicas, levantavam as suas mãos e faziam belíssimas e maravilhosas orações, para que todo mundo pudesse vê-los orando e dizer, olha, esses homens são homens de oração, olha como a oração deles são bonitas. Jesus também, em Mateus capítulo 6, ele vai nos ensinar como jejuar. Ele vai dizer, quando tu jejuar, antes de tu sair de casa, tu lava o teu rosto. Que é para não ficar aquele rosto desfigurado, que é para as pessoas não perguntar, o que é que está acontecendo contigo? Não, eu estou jejuando porque eu sou espiritual. Jesus disse isso porque aqueles líderes, eles jejuavam e ficavam com o rosto desfigurado, ou seja, magros porque não se alimentavam, mas para que as pessoas olhassem para eles, esse homem é homem de oração, esse homem é homem de Deus, olha como ele está com o rosto desfigurado, ele jejua, viu? Então Jesus vai dizer que nós não devemos ser como esses. E no capítulo 7, Jesus continua fazendo esse contraste sobre aquilo que deve ser feito e sobre aquilo que não deve ser feito. E então Jesus vai usar também a referência desses falsos líderes espirituais, desses que não praticavam a verdadeira espiritualidade. Nesse momento, Jesus vai dizer que esses homens julgavam de uma maneira equivocada. Eles julgavam de forma hipócrita. O que era um julgamento de forma hipócrita? Era aquele tipo de homem que ele era reprovado naquilo que ele condenava.
Então Jesus vai dizer, não julgue para não ser julgado. E ele vai dizer o tipo de julgamento que esses homens faziam. E o tipo de julgamento que esses homens faziam era esse. Eles julgavam aquilo que eles mesmos eram reprovados. Eles eram reprovados naquilo que eles condenavam. E é esse tipo de julgamento que Jesus, então, está reprovando aqui neste momento. Vejamos mais uma vez o texto. Ele vai dizer, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Ora, se você está condenando a pessoa em alguma coisa, saiba que aquilo que você está condenando a pessoa, ela também voltará para você. Então você precisa estar apto para julgar naquilo. Você que é ladrão não pode chegar para o outro ladrão e dizer, ei, não rouba não, mas como se eu também roubo? Porque à medida com que eu digo que ele é ladrão, se eu for ladrão também, então eu serei julgado por aquilo que eu estou dizendo na mesma medida. É isso que ele está querendo dizer. E ele prossegue dizendo, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então é isso que ele está querendo dizer. Como é que você está preocupado com aquilo que está no olho da pessoa, com o cisco que está no olho dela, quando na verdade no teu tem uma ripa desse tamanho aqui, dessa madeira que está em cima da sua cabeça? É isso que Jesus está querendo dizer. Que você não pode fazer isso. Fazer isso é um tipo de julgamento indevido. É quando você vai olhar para a pessoa, quando você vai reparar a pessoa, quando você vai a ela para corrigi-la, para exortá-la naquilo que ela está fazendo, quando aquilo que você faz, que é isso que você está reprovando, é muito maior do que aquilo que você está falando da pessoa. Então, é isso que Jesus está querendo fazer. É isso que ele está querendo dizer. E isso tem várias bases bíblicas em vários outros lugares. Por exemplo, Paulo, quando ele escreve em Romanos, capítulo de número 2, versículo número 1, ele vai dizer assim, portanto, és indesculpável homem quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então, é esse tipo de julgamento que Jesus está aqui reprovando. É quando você julga outra pessoa, sendo que você pratica as próprias coisas que você está condenando. É esse tipo de julgamento que Jesus Cristo, aqui em Mateus capítulo 7, está condenando. Portanto, o texto não diz que nós não podemos julgar, pelo contrário. O texto vai dizer, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para fazer o que depois? No versículo 5. Ele vai dizer, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para fazer o que depois? Para tirar. Então, depois que você não tiver mais nada no seu, agora você pode ir no outro. Porque é assim que você deve ir. Depois que você tiver retirado do seu. Ou seja, o ensino aqui que está sendo proposto é, olhe primeiro para você, corrija-se naquilo que você vai julgar o outro e posteriormente agora você pode fazer isso. Porque você tirou o cisco do seu e agora você está apto para tirar a trave no olho do teu irmão. Então, é isso que Jesus está querendo dizer. Inclusive, Jesus está fazendo aqui um julgamento. Jesus está chamando esses de quê? De quê? Jesus está chamando esses que fazem isso de quê, no versículo 5? Hipócritas. Ele está fazendo um julgamento. Ele está chamando de hipócrita aquele que faz isso. Então, Jesus está fazendo um julgamento. Ele está dizendo que é hipócrita. Então,
Longe de Jesus aqui estar proibindo o julgamento, senão ele estaria sendo condenado naquilo mesmo que ele estaria dizendo, porque nesse mesmo texto ele está fazendo um julgamento, porque ele está dizendo, hipócrita é a pessoa que faz isso, que ela é condenada naquilo que ela reprova. Ok? Até aqui os irmãos entenderam? Tudo bem? Então é um texto simples de ser compreendido. Infelizmente, como eu falei, as pessoas acabam lendo o texto fora do seu contexto, e aí, obviamente, elas acabam fazendo as interpretações que elas desejam fazer, né? Mas, longe disso, o texto, na verdade, ele quer combater o julgamento hipócrita, certo? Então, não julgueis para não ser julgado, não quer dizer que nós não podemos e nem devemos julgar de jeito nenhum, tá certo? Você vai encontrar textos semelhantes a esse aqui, em outros lugares. Por exemplo, em Romanos capítulo de número 14, você vai ver Paulo dizendo que nós não devemos julgar as pessoas pelas coisas triviais. O que são as coisas triviais? Tipo aquelas coisas banais, entendeu? Tipo assim, eu não posso julgar o Guilherme, porque o Guilherme, ele come tal coisa e eu não como tal coisa. Isso é coisa simples, são coisas triviais, né? E que eu não devo fazer isso por essas coisas, porque são coisas simples demais e que não faz sentido haver um julgamento nesse sentido, né? Porque nesse aspecto não há o que diz respeito de algo ser certo ou de ser errado. Vai mais por uma questão de gosto. Ele gosta de comer alguma coisa e eu não gosto, e a gente se respeita, e não precisa haver um julgamento quanto a isso. Então, em Romanos capítulo de número 14, Paulo vai dizer que nós não podemos fazer esse tipo de julgamento, porque é um julgamento de coisas simples, de coisas triviais, coisas bobas, e que nós não devemos ter esse tipo de postura. Em Tiago, capítulo de número 4, e nós vimos aqui na nossa escola bíblica, especificamente no versículo de número 11, Tiago vai combater também um outro tipo de julgamento que não deve ser feito. Jesus fala que nós não podemos fazer um julgamento dos hipócritas. Paulo, em Romanos 14, vai falar que nós não podemos julgar as coisas triviais. E Tiago, no capítulo 4, no versículo 11, vai dizer que nós não podemos fazer um julgamento falso. O que é o julgamento falso? É você levantar falso a uma pessoa. É você mentir contra uma pessoa, é você fazer um julgamento mentiroso, é você falar mal de uma pessoa sem aquilo ser verdade. Certo? Então você está sendo faltoso no julgamento. O seu julgamento ele não é verdadeiro, o seu julgamento é falso. Você está julgando uma pessoa com base em uma mentira. E isso é falar mal do irmão, isso é fofocar do irmão. E Tiago, no capítulo 4, versículo de número 11, ele vai combater esse tipo de julgamento e vai dizer que nós não podemos fazer esse tipo de julgamento, ok? Então a Bíblia, ela vai nos apresentar alguns modelos de julgamentos que não devem ser feitos, que foi esse que eu acabei de apresentar e esse de Mateus capítulo de número 7. Contudo, a Bíblia, ela sim, meus irmãos, vai incentivar o julgamento correto. Portanto, eu quero que você saia daqui hoje entendendo isso. Que a Bíblia, ela condena alguns tipos de julgamento, e esses aqui eu citei alguns para os irmãos, mas também a Bíblia, ela incentiva o julgamento correto. Por exemplo, em Lucas capítulo de número 12, versículo de número 57, Jesus vai dizer assim para os seus discípulos: por que não julgais vós mesmos o que é justo? Jesus está fazendo uma pergunta para os seus discípulos e ao mesmo tempo confrontando a eles a uma atitude. Por que vocês não julgam aquilo que é justo? Entender isso, meus irmãos, é entender a expectativa de Deus para a nossa vida. Nós precisamos entender que nós fomos chamados também para ser mediador de Deus nessa terra. Nós somos detentores da palavra de Deus, que é o parâmetro para qualquer julgamento, e nós devemos ser aqueles que serão usados por Deus para fazer isso, para medir as coisas,
para dizer se uma coisa é certa ou errada. Infelizmente, nós vivemos em um tempo onde as pessoas não acreditam mais em verdades absolutas. A palavra de Deus é uma verdade absoluta. Quando você diz para alguém que aquilo que ela está fazendo é certo ou errado, com que base você está dizendo isso? A nossa base sobre o que é certo e errado é a palavra de Deus. Mas nós vivemos em uma sociedade onde eles não reconhecem a palavra de Deus como fundamento para o que é certo e errado. E é por isso que as pessoas elas vão dizer assim: é certo para você, é errado para você, mas não é errado para mim. Alguém já disse isso para você? Você diz, olha, isso aí não é certo não. Ela vai dizer, não, ela é errado para você, mas para mim não é errado não. Mas olha, irmãos, se a gente for viver numa sociedade desse jeito, como é que a gente vai conseguir viver? Porque se alguém chegar e disser assim, não, estuprar aqui não é errado não, então ele vai poder sair e fazer o que ele quiser? Precisa haver um parâmetro que diz, isso que você está fazendo é errado. E o parâmetro que vai dizer que as coisas é certas ou errado é a palavra de Deus. João, capítulo de número 7, versículo 24, Jesus vai dizer assim, não julgueis segundo a palavra, a aparência, e sim pela reta justiça. Então Jesus disse, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então a palavra de Deus, que é justa, que reflete a santidade de Deus, ela é o parâmetro, meus irmãos, que nós temos para fazer qualquer julgamento, para dizer se uma coisa é certa ou se uma coisa é errada. Essa, meus irmãos, é a razão de que nós vivemos numa geração que não tolera a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que aquilo que ela está fazendo é errado. Essa é a razão de a maioria dos homossexuais odiarem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que o homossexualismo é errado. E é por isso, meus irmãos, que nós vivemos nesse conflito terrível. E o que eles querem fazer é nos calar. É tirar a autoridade dessa palavra. É tirar a autoridade daquilo que nós usamos para medir o que é certo e o que é errado. E é por isso que eles dizem, quem é você para me julgar? O Senhor nos colocou neste mundo, nos deu o discernimento da sua palavra, para que nós possamos viver assim e medir as coisas através dos parâmetros da palavra de Deus, medindo o que é certo e o que é errado. Não confunda, julgar não é condenar. Julgamento pode levar à condenação, mas julgar não é condenar. Quando alguém é julgado, quando alguém é chamado a ser julgado, isso não quer dizer que ela vai ser condenado. Pode ser que ela seja condenado, mas pode ser que não. Pode ser que no processo do julgamento, ela seja inocentada. Mas para isso deve haver um parâmetro, para isso precisa haver um padrão, que vai medir aquilo que ela fez, para dizer se aquilo que ela fez é passível de ser condenado ou não. Ou não. Então não confunda. Muitas pessoas confundem isso. Acha que quando a gente confronta alguém com uma verdade, ou quando a gente vai dizer que alguma coisa de alguém está certo ou errado, ela já usa essa palavra, né? Porque ela muitas vezes interpreta que o julgamento já é em si uma condenação. Pode levar a isso, tá certo? E é por isso que a maioria das pessoas não aceita quando você diz assim, se você não acreditar em Jesus Cristo, se você não entregar a sua vida para Jesus Cristo, a Bíblia diz que você vai para onde? Para onde? Para o inferno. Mas a maioria das pessoas não aceita isso. E elas, inclusive, vão implicar com Deus. Por causa desta verdade. Por causa dessa verdade. A grande verdade é que se alguém entendesse mesmo o que é ser julgado por Deus, jamais elas diriam assim, só Deus pode me julgar. Será que você está pronto para ser julgado por Deus? Será que você está apto para ser julgado por Deus? Porque quando alguém diz, só Deus me julga, você tem noção disso? Então,
do que é ser julgado por Deus, aquele que é o justo juiz, aquele que é santo e todo-poderoso. Então, meditar sobre isso é importante. Então, julgar é omitir opinião sobre algo. Julgar é omitir opinião sobre algo com base nas evidências, com base nas escrituras, ou seja, com base nos frutos. A Bíblia já disse, Jesus, que nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. Então é através disso que você consegue distinguir uma coisa de outra. É através dos frutos que a gente consegue distinguir uma coisa de outra. Então, se alguém acusa, por exemplo, no caso aqui que nós usamos do texto de Mateus, capítulo de número 7, Jesus acusou aqueles líderes espirituais de serem o que mesmo? Hipócritas. Por que Jesus disse que eles eram hipócritas? Porque os seus frutos testificavam que eles eram. As suas obras testificavam que eles eram. E por isso Jesus pôde olhar para suas atitudes e dizer, vocês são hipócritas. Então é assim que a gente também mede as coisas. Jesus disse, pelos frutos nós conheceremos a árvore. A gente conhece a árvore pelo seu fruto. Mas só que, como eu disse, a gente vive num tempo onde, aqui usando apenas uma ilustração, a gente vive num tempo como se fosse assim. Você olha para o pé de goiaba e você diz assim, tu é uma goiabeira. Aí ele vai dizer, quem é tu para dizer que eu sou goiabeira? Negativo, eu sou laranjeira. Mas como se eu estou vendo uma goiaba? Não, eu sou o que eu quiser. Quem é você para dizer que eu sou goiabeira? Nós vivemos num tempo assim, irmãos. Os frutos estão dizendo o que é, mas você não pode dizer o que é, porque a pessoa não aceita você dizer o que é. E ela vai lhe acusar de estar julgando ela por isso. Mas pelos frutos nós conhecemos a árvore. Como disse um grande filósofo da modernidade, vai chegar o dia, irmãos, em que nós teremos que provar para as pessoas que a grama é verde. Vai chegar o dia em que nós teremos que provar para as pessoas que a grama é verde. Porque ela vai olhar e vai dizer, não, é a cor que eu quiser. É azul. Quem é você para dizer que é verde? Você é muito intolerante. Você é muito totalitário. Infelizmente, nós vivemos num tempo dessa natureza. E é por isso que nós somos tendenciosos ou a nos calarmos diante de tudo isso, com medo de sermos taxados de juízes, ou então nós seremos moldados, que é o que tem acontecido muito nos nossos dias. A igreja, em vez dela pregar a verdade, ela acaba deixando de pregar a verdade. Em vez de nós sermos usados por Deus para ajudar as pessoas para dizer, isso aí não está certo, isso aí está errado, a gente acaba sendo omisso diante de tudo isso, com medo de recebermos o título, o rótulo, daqueles que julgam as pessoas. E por isso o mundo está do jeito que se encontra, meus irmãos. Mas, amados, nós fomos chamados sim para julgar. Julgar mediante a palavra de Deus. E aqui eu vou usar outras implicações para a nossa compreensão desta noite. Usei o texto de Mateus 7 como base, mas a gente vai meditar nisso que foi discorrido por Jesus em outros lugares. E não precisa você me acompanhar, se você quiser anotar os versículos, você fica à vontade, mas irei referir todos eles. A palavra vai dizer que nós, como igreja, nós temos um papel muito importante na nossa comunidade de fé, inclusive. A Bíblia vai dizer que nós devemos julgar as doutrinas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, a Bíblia vai dizer, julgai todas as coisas. A palavra de Deus diz que nós devemos julgar todas as coisas. Nós vivemos em um tempo, meus irmãos, onde muitas doutrinas têm surgido e têm recebido o nome de palavra de Deus. E que a gente sabe que muita gente tem se perdido mediante essas falsas doutrinas que estão à nossa volta.
E por isso, se nós não julgarmos essas falsas doutrinas, nós acabaremos sendo engordados, enganados. Então, nós somos chamados, a igreja do Senhor Jesus Cristo, para julgar as doutrinas. Inclusive, Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer assim: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja o quê? Anátema, seja maldito. Ou seja, Paulo está fazendo um julgamento. Ele está chamando de maldito aquele que pregar uma coisa, pregar um evangelho que seja diferente daquele que você tem aqui, que é a doutrina dos apóstolos. Então, qualquer pessoa que prega qualquer coisa que vai além disso aqui, a Bíblia diz que nós devemos julgá-lo de quê? De quê? Maldito, porque foi isso que a Bíblia disse. Mas, muitas vezes, nós somos receosos de dizer uma verdade dessa, porque nós temos, justamente como eu disse, sentido todo esse confronto à verdade. Mas Paulo vai dizer que se alguém pregar outro evangelho que vá além daquele que nós recebemos, que seja anátema, que seja maldito. Ora, meus irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 15, Paulo pede para julgar o que ele mesmo disse. Ele, quando escreve para os irmãos da igreja de Corinto, ele vai dizer: julgai vós mesmos o que eu digo. Então, Paulo mesmo, ele disse: olha, eu estou dizendo isso aqui para vocês, mas vocês são livres para julgar isso que eu estou dizendo, e devem fazer isso. É por isso que em Atos, capítulo de número 17, versículo 11, a palavra de Deus, ela qualifica de forma positiva os bereanos, aqueles que eram de Bereia. Os irmãos lembram? Vai dizer que esses homens eram nobres. Sabe por que eles eram nobres? Porque eles conferiam na palavra de Deus tudo aquilo que eles ouviam. Então isso é um julgamento. Quando alguém está dizendo alguma coisa, você precisa julgar aquilo que a pessoa está dizendo. Se é certo ou se é errado. Se está na palavra de Deus ou se não está na palavra de Deus. E se não estiver na palavra de Deus, nós precisamos dizer: ei, isso aí não está na Bíblia não, viu? Isso aí não está na palavra de Deus não. Então, nós somos chamados para fazer isso. Nós somos chamados para fazer isso. Não somente Jesus e Paulo ensinou isso. Outros apóstolos também ensinaram isso. Por exemplo, João, em 1 João, capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer assim: não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então João vai dizer: olha, provem os espíritos. Vejam essas pessoas, vejam se elas procedem de Deus. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Será que nós vivemos num contexto onde tem muitos falsos profetas, irmãos? Como é que você vai identificar um falso profeta? Se você não julgar aquilo que está dizendo. Você reconhece um falso profeta quando você ouve aquilo que ele está dizendo, você confere na palavra de Deus e diz: eis aí um falso profeta. Você está fazendo um julgamento. Você está fazendo um julgamento. E eu sei que a gente vive num tempo onde as pessoas não gostam de citar nomes. A gente pode dizer o que a pessoa disse, né? Não, aqui, fulano tal aqui por questão de ética, eu não vou dizer quem é a pessoa. Mas ela disse uma tremenda asneira contra a palavra de Deus. Porque dizer o nome da pessoa é antiético. Será que é mesmo? Em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 17, havia 2 camaradas dentro da igreja que estavam ensinando coisa errada, ensinos falsos, falsos profetas, falsos mestres, Himeneu e Fileto. E Paulo, quando escreve, cita o nome deles, diz: olha, se desvia desses caras, Himeneu e Fileto, porque eles estão aí no meio ensinando coisas que não devem ensinar. Eles estão, na verdade, afastando as pessoas do evangelho. Paulo, em Romanos capítulo 16, versículo 17, ele vai dizer assim, escute bem: rogo-vos, irmãos, que noteis bem
aqueles que provocam divisões e escândalo, que andam em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Paulo vai dizer, veja quem é que anda promovendo divisões e escândalos no vosso meio e se afaste dele. Como é que você vai se afastar de alguém se você não pode dizer quem é esse alguém? Como é que você vai poder chegar para o seu filho e dizer, olha, não ande com ele não, viu? Se você não dizer para o seu filho quem é. É preciso poupar, é preciso nós termos ciência de quem são esses falsos profetas. É preciso a gente saber quem são esses homens, para que a gente possa se afastar. Jesus vai dizer, nesse mesmo capítulo, em Mateus capítulo 7, os versos 15 e 16, ele vai dizer assim, acautelai-vos os falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelha, mas por dentro eles são o quê? Lobos devoradores. Ou seja, é nosso papel chegar e dizer assim, ó, esse aí, na verdade, ele está disfarçado, porque na verdade ele é lobo. É nosso papel fazer isso. É nosso papel identificar. Como é que eu vou ter cuidado dos falsos profetas se eles chegam até nós disfarçados? Então, se eles chegam disfarçados, é porque eles querem me enganar. Eles querem nos enganar. Então, para que ele não obtenha sucesso no seu engano, é preciso dizer, esse aí está com o objetivo de nos enganar. Na verdade, ele está com cara de ovelha, mas na verdade ele é lobo. E é preciso as pessoas saberem quem são, para que elas tenham cuidado, acautelai-vos. Para que elas tenham cuidado, para não serem devorados pelos lobos, elas precisam saber quem são. E é preciso dar nomes para as pessoas, para que elas tenham cuidado. Para que você possa dizer, meu irmão, não ouça esse indivíduo, não ouça fulano, não ouça belclano, porque essas pessoas são lobos devoradores. Elas estão disfarçadas de ovelhas. Elas são falsos mestres. Elas são falsos profetas. Então é preciso dizer isso. É preciso identificar no nosso meio aqueles que causam divisões, que promovem facções no nosso meio, que andam em desacordo com a doutrina. É preciso identificar para que você possa dizer para as pessoas, dizer, afastai-vos dele. Afastai-vos dele, olha, não se acompanha, quer crescer na tua vida espiritual, não se acompanha com ele não. Se desvie dele, é preciso identificar. É isso que a Bíblia diz, né? E isso vai fazer um julgamento. Bem como também, meus irmãos, nos nossos dias, como eu falei, nós temos um papel muito importante como igreja do Senhor Jesus Cristo. Nesse tempo muito difícil que o país passa. Não somente no âmbito da igreja, mas também no aspecto nacional. Nós também somos responsáveis em denunciar os nossos governantes corruptos. É nosso papel fazer isso como igreja do Senhor Jesus Cristo. Um dia desse, até falei para os meninos, eu mandei um artigo para minha mãe, para que ela pudesse ler, sobre um candidato que ela gosta muito, e que ela é muito fã dele, né? E eu mostrei para ela algumas coisas que era importante ela ler para saber a respeito daquele candidato que ela gosta, para que ela não fosse enganada sobre algumas coisas. E a resposta da minha mãe, e se ela estiver me assistindo aqui, ela vai saber disso, ela disse, pastor, não é para julgar o candidato não, é para orar por ele. Como assim, minha mãe? Então quer dizer que é para mim olhar todo mundo roubando o país e eu não é para ninguém dizer nada. É só para mim orar, papai do céu, leva em nome de Jesus. A gente faz isso também, né? Pede a Deus para levar logo. Mas a gente precisa denunciar. Nós aprendemos aqui no domingo passado que é nosso papel como igreja orar para que Deus sare a nossa nação, mas também é nosso papel denunciar. Você precisa dizer quem foram as pessoas que roubaram o nosso país, porque no mês de outubro pode ser que eles se levantem para se candidatar de novo, e é preciso você saber disso, e alguém dizer, não vote nele não, não vote nele não, porque ele fez isso, aquilo, outro. Então, meus irmãos, nós precisamos acordar para isso. Nós não podemos ser enganados com esse discurso de fechar os olhos para as coisas, com medo de sermos taxados por alguma coisa. Se as coisas estão claras aos nossos olhos, se nós não fizemos um julgamento hipócrita,
Então nós devemos fazer isso, precisamos denunciar, para o bem da sociedade, para o bem do povo, para o bem da igreja. É preciso fazer isso. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer em 1 aos Coríntios, capítulo de número 6, versos 2 e 3, que a igreja há de julgar o mundo e os anjos. Se alguém um dia falar isso para você, você diga isso para ela, você leia esse texto bíblico para ela. 1 aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 2 e 3, vai dizer que a igreja de Cristo vai julgar o mundo e os anjos. Ora, meus irmãos, se nós julgamos os de fora, como nós não julgaremos os daqui de dentro? A Bíblia vai dizer assim em 1 aos Coríntios 5,12. Com que direito haveríamos de julgar os de fora, se não julgarmos os de dentro? Se a igreja foi dado a ela a responsabilidade de julgar o mundo e os anjos, como nós não julgamos entre nós mesmos? Como nós não julgamos entre nós mesmos? E aqui, meus irmãos, para levar para as conclusões de aplicação, esse último ponto sobre isso, é que, como eu disse, infelizmente, nós temos sido afetados por tudo isso. E essa síndrome do não julgueis para não ser julgado tem entrado dentro da igreja de Cristo Jesus. E o que tem de crente, irmãos, que não gosta em nenhum pouco de ser julgado, mas tem muitos. É por isso que ninguém gosta de ir para a igreja onde a palavra ela vem de forma confrontadora. Dificilmente ela gosta quando a palavra vem confrontando e julgando o seu pecado. É por isso que a maioria das pessoas gosta de igrejas confortáveis, onde não lhes confronta o pecado, onde o seu pecado não é julgado. E esse é um grande problema que nós temos passado. Mas como eu disse, a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 5,12, com que direito nós haveríamos de julgar os de fora, se nós não julgarmos os de dentro? Em Mateus, capítulo de número 18, a Bíblia vai dizer que se o teu irmão pecar, você deve fazer o quê? Você deve ir a ele. Você deve ir a ele e dizer, meu irmão, você pecou. E a Bíblia vai dizer que quando você vai ao seu irmão e julgá-lo pelo seu pecado, se ele não ouvir, o que você deve fazer depois? Levar mais outros irmãos e chegar para ele e dizer, meu irmão, você está em pecado. E você precisa abandonar o seu pecado. E a Bíblia vai dizer que se ele ainda assim permanecer na sua rebeldia, não aceitar o julgamento desses irmãos, o que deve ser feito com ele? Deve ser levado à igreja para ser julgado. Se diante da igreja ele permanece rebelde, sem querer corrigir dos seus pecados, o que deve ser feito? A Bíblia vai dizer que ele deve ser lançado fora da igreja e deve ser considerado como gentil e publicano. Os irmãos sabem o que é ser considerado gentil e publicano? É ser considerado como descrente. A igreja vai dar esse julgamento. Esse irmão que não quer mudar a sua vida, ele é descrente. E todo mundo tem que tratá-lo como descrente. Isso é um julgamento. E a igreja é responsável por fazer isso. Mas meu irmão vai fazer isso nas igrejas dentro hoje para ver o que acontece. Na verdade, o que acontece nos nossos dias hoje é que quando algum irmão é confrontado com o seu pecado, sabe o que ele faz? Ele sai da igreja e vai para outra igreja. Aí ele se senta lá atrás, para que ninguém mexa no pecado dele. E lá ele fica, e lá ele permanece. E ele ainda sai da igreja, outra igreja, acusando a outra igreja. Porque ele não assume o seu pecado de maneira nenhuma. E isso é muito triste, irmãos. Porque existem muitas igrejas que acolhem o pecado das pessoas. Eles estão mais preocupados em ter muitas pessoas, independente da vida delas. Deveria haver um bom senso entre os líderes de igrejas. Quando chega alguém de fora de uma outra igreja, todo pastor deve saber da procedência dessa pessoa. Por que você saiu da outra igreja? O que aconteceu? Ele é atrás de averiguar. Porque pode ser que a pessoa esteja se escondendo, fugindo dos seus pecados e não queira ser tratado. Mas precisa ser tratado. Porque é papel da igreja. Se a igreja julga os de fora, quanto mais os de dentro.
Meus irmãos, isso é importante. Paulo julgou Pedro. Quando você lê Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Paulo julgou Pedro. Paulo julgou Pedro de racista, porque Pedro não queria se relacionar com os gentios, com medo dos judeus. E Paulo, quando se encontra com Pedro, diz que confronta ele face a face. Exorta ele face a face. Julga Pedro face a face. Pelo comportamento que ele estava tendo. No Antigo Testamento, só que nós vemos os profetas sendo usados por Deus para julgar o seu povo. E os profetas eram usados por Deus para julgar os reis, para julgar a nação, para exortar o povo, para julgar o povo mediante o comportamento deles. E meus irmãos, Deus espera isso, para que mantenha-se a pureza no meio da sua igreja. Para que se mantenha a pureza no meio da sua igreja. Lançar fora o fermento é bíblico, irmãos. É bíblico. Eu gosto muito do testemunho da igreja de Atos. Se você ver o episódio de Atos, capítulo 5, versos 13 e 14, é brilhante. O texto vai dizer que havia tanta santidade naqueles irmãos, naquela igreja, que os de fora admiravam eles, mas não tinham coragem de participar do grupo. Não tinham coragem de estar no meio deles. E eu já disse isso aqui outro dia e repito. É triste as pessoas de fora olhar para a igreja e ver assim, tem muita diferença não, então eu vou para lá. E elas entram dentro da igreja porque não tem muita diferença para a vida deles. A nossa santidade, irmãos, deveria ser ou o elemento que atrai as pessoas a ser santas, ou então afasta aquelas que não querem ser santas. Esse é o padrão de Deus para a sua igreja. É isso que Ele espera. Talvez você que ouviu essa minha palavra hoje, e você que me assiste pela internet, talvez a sua boca esteja espumando, é hoje que eu vou sair julgando todo mundo. Calma. Calma, te controla. Tá? Calma, te controla. E eu quero dar aqui para vocês 7 lições. Eu vou só enumerar, não vou discorrer. Pode ficar tranquilo, 5 minutos. Para que você saiba fazer isso corretamente. Porque às vezes a gente não sabe julgar. E às vezes a gente acaba pecando. Tá? Então controle para que você faça isso corretamente. Corretamente. Primeira coisa que você precisa ter, para que você possa fazer um julgamento correto, tenha cautela. Em 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 5, a Bíblia vai dizer assim, nada julgueis antes do tempo. Então, tenha cautela. Seja precavido. Não saia tecendo julgamentos precipitados. Às vezes a gente pode ser infeliz no julgamento. Nem tudo que parece ser é. Então procure saber. Às vezes você escuta uma coisa e às vezes você já faz um julgamento sem antes ter sondado as coisas. Tenha cautela. Analise, sonde. Não acredite em nada que você ouve de primeira mão. Se chega algo aos teus ouvidos, vai atrás sondar. Procure saber para que você não faça um julgamento errado. Não seja precipitado, então seja cauteloso. Tenha cautela no julgar, porque você pode julgar alguém indevidamente. E é muito ruim quando a gente é julgado indevidamente. Talvez você já tenha sofrido isso. E é muito ruim. E até a coisa ser consertada, você pode ter causado um estrago muito grande na vida de alguém, na família de alguém. Então tenha cuidado. Não seja precipitado. Tenha cautela. Então é a primeira recomendação. Nada julgueis antes do tempo. Segunda recomendação. Julgue com justiça. A Bíblia vai dizer em João 7:24, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Que a palavra de Deus seja sempre o fundamento para você fazer qualquer julgamento sobre alguém. Que você deixe as suas opiniões de fora. Se não é porque você não concorda com aquilo, não é porque você não gosta daquilo, que você vai fazer um julgamento. Muitas vezes são só questões de gostos, como eu já falei. Então, cuidado para você não fazer isso. Julgue com justiça. Use a palavra de Deus, que é o parâmetro, para que a gente possa discernir o que de fato é certo e o que é errado. Terceira, não seja um hipócrita.
que o texto que nós acabamos de ler, de Mateus capítulo 7. Então, não seja um hipócrita. Não julgue alguém naquilo que você é condenado. Que você possa olhar para você. A gente tem uma mania de sempre olhar mais para as pessoas do que para nós mesmos. Jesus quer nos ensinar algo precioso em Mateus 7. Jesus quer nos ensinar que nós devemos olhar mais para nós do que para as pessoas. Então, olhe mais para você, sonde mais sua vida, analise sua vida, e aí você pode ser instrumento de Deus para ajudar a retirar a trave do olho do seu irmão, ok? Então, não seja um hipócrita de ser condenado naquilo que você reprova. Quarto, não seja um carrasco, tá? Não seja um carrasco. A Bíblia vai dizer, no versículo de número 2 do texto que a gente leu, vai dizer assim: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também. Se você for carrasco, serão carrasco com você também. Então, não seja carrasco. A Bíblia vai dizer em Gálatas 6:1 assim: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, tá? Então, cuidado para não ser carrasco, e eu digo aqui carrasco, é você ser severo além do que deveria, certo? Que é o quinto que eu vou dizer: saiba como ser duro sem pecar. Vai ter momentos em que você vai ter que ser mais duro, vai ser mais incisivo, mas isso não quer dizer ser carrasco. Ser carrasco é aquela pessoa que quer julgar o outro, mas não quer ver nada de bom do outro. Ele só quer detonar o outro, só quer crucificar o outro. Ah, pecador miserável. Não seja assim. Não seja assim, certo? Saiba como ser duro sem pecar. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Não peque, certo? Quanto a isso. A gente vê várias vezes Jesus sendo duro, Mateus capítulo 23, Jesus chamando esses líderes religiosos de sepulcros caiados, né? Tecendo um monte de coisa com eles. Jesus, em capítulo 8, chama os líderes religiosos de filhos do diabo, mas a gente precisa entender, verdades são verdades, certo? Ser carrasco é outra coisa, tá bom? Então, saiba como ser duro sem pecar. 6, julgue com o coração disposto a ganhar o transgressor. Então, o objetivo da gente julgar é de ganhar, certo? Então, tenha sempre isso no seu coração. Julgue com o coração disposto a ganhar aquele que comete a transgressão. Que haja sempre lágrimas nos seus olhos. Desejo de que a pessoa mude, desejo de que ela se arrependa, ok? E por último, perdoe. Em Mateus capítulo de número 18, a gente vai ver aquele texto fantástico de Jesus dizendo que a gente deve perdoar 70 vezes 7. E aqui é justamente o que vem dizendo o que eu disse no verso anterior, no ponto 6, né? A ideia é ganhar as pessoas. E muitas vezes nós iremos julgar pessoas que cometeram pecados conosco. Então, às vezes você vai ter que julgar alguém que cometeu pecado contra você. Então você vai julgá-lo, mas você precisa ter o coração disposto a perdoá-lo. Então, se alguém feriu você, você vai julgá-lo por aquilo que ele fez, mas você também precisa ir disposto a perdoá-lo, certo? Não simplesmente apresentar aquilo que ele fez com você e por aí ficar, mas a ideia é que você perdoe aquele que lhe fez o grande mal, ok? Então, meus irmãos, Deus nos chama para isso, entendendo que Deus é o grande juiz e que todos nós também passaremos pelo julgamento de Deus. E por isso a gente precisa ajustar a nossa vida a essa verdade de Deus. Ela é o parâmetro para o julgamento da nossa vida. Não fuja dela. Quando alguém chegar para lhe corrigir, para lhe julgar mediante a verdade de Deus, receba com mansidão. Porque pode ser que você não receba agora, mas quando todo juiz vier lhe julgar, ele vai julgar mediante a sua reta justiça. Ele vai lhe julgar mediante a sua reta justiça. Então nós precisamos cuidar da nossa vida,
como disse 2 Coríntios 5:10 Paulo, que todos nós iremos comparecer ao tribunal de Cristo e prestar contas ao Senhor de todas as nossas obras. Nada que fizemos nesta vida não passará por julgamento. Tudo que nós fizermos nesta vida passará pelo julgamento do Senhor. Que possamos se acostumar a sermos julgados mediante a verdade de Deus, pois ela é eterna e quando Deus vier, Ele nos julgará mediante a ela. Amém? Vamos orar nesse momento. Eu quero convidá-lo a uma oração da reflexão de Mateus capítulo 7. Olhe para o argueiro nos seus olhos nesse momento. Quero que você ore assim. Quero que você olhe para você mesmo. E peça ao Senhor que lhe sonde o coração. E que lhe mostre o argueiro nos seus olhos. E a única maneira desse argueiro ser removido é se você confessá-lo diante de Deus. Confesse hoje. A Bíblia diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar. Ele é o grande juiz. Peça perdão a Deus se porventura você foi injusto com alguém, de ter julgado alguém indevidamente, sabe que feriu alguém por isso, peça perdão a Deus. Se porventura você tem julgado alguém na sua mente, mas sem ter consultado a pessoa, peça a Deus que lhe dê coragem para ir até a pessoa e averiguar as coisas. E se você foi ferido por alguém, perdoe. Perdoe. Pois com a medida com que julgarmos, seremos julgados. Perdoe para que Deus lhe perdoe. Amado Deus e Pai, Senhor dos céus e da terra, o grande legislador sobre todo o universo, é diante do Senhor que nós nos encontramos aqui. Deus, apresentamos nossas vidas diante do Senhor. Nessa noite queremos orar como salmista, sonda-me, ó Deus, e vê se há em nós algum caminho mau. Ajuda-nos, ó Deus, a remover o argueiro dos nossos olhos, para que sejamos um instrumento melhor nas Tuas mãos para ajudar a tirar a trave do olho dos nossos irmãos. Afasta de nós, ó Deus, a hipocrisia, que não sejamos condenados naquilo que nós reprovamos. Aparta de nós, ó Deus, o julgamento injusto. E nos proteja, ó Deus, de cometermos pecado contra outrem, por julgarmos indevidamente, sem saber das coisas, por sermos precipitados. Ensina-nos, ó Pai. Que a Tua palavra, ó Deus, seja o fundamento principal para discernirmos aquilo que é justo daquilo que é injusto, daquilo que é certo do que é errado. Nos dê coragem, ó Deus, para permanecermos firmes diante de uma sociedade que não tolera a verdade do Senhor. Não permita, ó Deus, nos calarmos diante de tanta impunidade, com medo de sermos
julgados, ó Deus, por juízes carrascos. Deus, e nos dê um coração quebrantado. Toda vida que tu usar um filho teu para nos julgar mediante o nosso pecado. Que haja arrependimento em nós. Que não haja dureza tal, Deus, no nosso coração. Deus, tem misericórdia daqueles irmãos que saíram desta igreja e pularam em outras igrejas, ó Deus, porque preferiram permanecer com seus corações duros. Pai, traz juízo sobre os homens que têm estado à frente das tuas igrejas, espalhadas pela face do mundo, e que não têm se preocupado, ó Deus, com a pureza e a santidade da tua igreja. E tem sido omisso, ó Deus. Nos perdoa, Deus, pelo pecado de omissão, quando deixamos de julgar corretamente. Senhor Deus, e coloca amor nos nossos corações. Que haja sempre o desejo sincero nos nossos corações de ganhar aqueles, ó Deus, que estão no erro. Que esses possam enxergar amor na exortação. Pai, muito obrigado por esta noite, pela tua palavra que veio nos trazer ensinos preciosos em tempos tão difíceis. Pois assim, Deus bendito, oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém.